Olá, meu nome é Heitor, estou junto com Tânia e com Keila nesse grupo para pensar com vocês sobre a questão do currículo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para poder colaborar com aquilo que Tânia já colocou um pouco mais acima aí sobre a questão do esse pensar o currículo e pensar esse currículo funcional, esse currículo no cotidiano ou nos cotidianos da escola. E sobre aquilo que a gente vem refletindo sobre currículo, já a parte da BNCC, currículo Bahia, currículo de Alagoinhas e o currículo na escola no geral e o currículo na sala de aula do fazer do professor. Esse currículo, ele, na verdade, o caminho ele é inverso, né? Assim, seria inverso de pensar que o currículo ele sai do âmbito da sala, ele vai caminha da sala de aula e vai até o macro. Esse currículo ele se faz no concreto. E ando pensando, a gente fala muito do chão, se fala muito do chão da escola. E esse chão da escola parece que está muito vinculado ao real da escola. Aqui o real é o chão. E a gente precisa, quando fala de chão, fala de real, do básico, né, da base que é a escola. E às vezes esse pensar essa escola básica e pensar o real da escola aprisiona em um pensamento que não se expande, que não enriquece, né? E pode se acabar pensando, se torna um pensamento pobre, empobrecido quando se fala de chão, né? Só que chão é riqueza, chão é possibilidade. Falar de chão é possibilidade de crescimento. Chão pode significar fertilidade, né? Chão pode ter a ver com semear, né? Com construir. Então, ele é um si, né? Ele é uma matriz de de possibilidades. E aí eu quero falar desse chão, então, pensando na escola, essa escola como, em vez de pensar o cotidiano da escola, pensar cotidianos, né? Um cotidiano único da escola, cotidianos da escola. E para pensar nesses cotidianos da escola, pensar na ideia de onde essa escola está localizada. E para pensar nessa escola, onde ela está localizada, pensar na ideia de cartografia, né, de mapa, né, do mapa cartográfico, né, da cartografia. Só que essa cartografia não é a cartografia de pensar o mapa político, o mapa físico, o mapa hidrográfico. Não, pensar esse mapa, essa localização da pessoa, onde essa pessoa está localizada. E essa pessoa está localizada nesse território e compreende o território como esse espaço de poder, onde a pessoa exerce poder, onde ela se identifica, onde ela se localiza, onde ela se relaciona, né? Estabelece relações, né, com ela mesma, com o outro, com os espaços. Então, pensar essa cartografia é pensar onde esse sujeito está localizado, onde ele se percebe, onde é que ele se faz sujeito, né? Porque para ele se perceber, se fazer sujeito, ele se faz sujeito na relação com esse outro. E o outro que eu falo não é só o outro pessoa, né? É o outro que ele encontra. O outro é o que serviço ele utiliza, onde ele compra, onde ele vende, por onde ele passa. Essa estrada, esse percurso que ele faz é construído por ele na subjetividade dele, né? Na abstração que ele faz sobre esse espaço. Então, quando você pensa a cartografia, por onde esse sujeito passa, de onde ele vem, né? De que casa ele vem, né? Onde é a casa que ele sai da casa dele, essa casa tem um cômodo, dois cômodos, essa casa é um cômodo único, essa casa é espaçosa, essa casa que ele mora é um lar, ele tem um lar de fato, isso é um lar, se constitui para ele um lar. Essa casa que ele vive, ele vive, é um lugar onde ele é livre,
é um lugar de relações, de relações com o pai, ou com a mãe, ou com os irmãos, ou com os parentes, ou com o vizinho. Como é que é essa casa que esse sujeito vive? E que relação ele estabelece com essa casa? São relações opressivas? São relações de libertação? São relações de abandono, de negligência? Que tipo de relação esse sujeito estabelece com a casa que ele mora? Né? E com os objetos dessa casa que ele mora? Quem ele é para essa casa? Né? Que papel, que função esse sujeito estudante tem nessa casa? Que funções ele exerce nessa casa? Essa casa é lugar de permanência ou é lugar de passagem? Quando falo lugar de permanência, é um lugar de conforto, de segurança, ou é um lugar que ele passa, né, para dormir, que ele passa para se alimentar, que ele passa e que ele vive ou convive fora de casa? E aí você pode pensar no quintal da casa, você pode pensar nas condições da casa, né, nas condições estruturais da casa. Aí você pode pensar em como a estrutura da casa e da família que mora nessa casa, ela estrutura esse sujeito que vai para a escola. E aí você pode pensar onde essa casa está localizada, né? Essa casa que pode ser um lar e pode não ser um lar. Né? E aí você pode pensar em tudo que a casa demanda, né? E onde essa casa está localizada, eu comecei a dizer, ela está localizada em que rua? E que essa rua tem qual função para esse estudante? Qual função ela tem? Ela também é um lugar de segurança? É um lugar... Como é que relação esse sujeito estabelece, esse menino, essa menina, esse estudante estabelece com a rua que ele mora? E aí, essa rua que ele mora é uma rua segura para ele transitar, ela permite um trânsito seguro, é um trânsito que oferece risco, né? Transitar por essa rua oferece risco. Né? Que risco é o que oferece? Aqueles riscos que possibilitam o crescimento, que todo risco, quem foi criança sabe, quem foi criança e pôde brincar na rua sabe disso, né? Meninos ou meninas, assim, não sei, eu cresci nas ruas eu vivia a rua de São Paulo, porque até meus 7 anos eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana, em São Paulo, nos barracos da Vila Mariana, em São Paulo, e depois fui para o Jardim Luciano, onde fiquei até os 6 anos, 7 anos, e lá eu convivi com asfalto, né? Eu convivi com metrô, com trem, com tudo isso, a minha vida, tive uma vida de trânsito em ruas diversas em São Paulo. Mas em Itaquaquecetuba, onde minha mãe trabalha, na casa de uma senhora chamada Dona Isa, onde minha mãe trabalhou, eu estabeleci a relação com o asfalto e com aquilo que beirava o asfalto, né? Com o mato que beirava o asfalto. A gente brincava nesse mato, a gente construía histórias nesse mato, né? Nesse local. Então, esse lugar para mim tem um sentido, tem um significado. Né? Brincar no asfalto e brincar nesse mato e conhecer isso. E lá em São Paulo, ter saudade de um tempo que eu vivi no espaço, na rua de Acajutiba, que eu passei no meu primeiro segundo ano de vida, né? Vim uma visita aqui lá na Bahia e passo por esse lugar que ficou na minha memória. E depois eu volto em São Paulo com 7, 8 anos para Acajutiba, né? 7 anos. E dos 7 aos 11 eu fico em Acajutiba e eu aprendo um outro tipo de relação com a rua. Em São Paulo, uma rua que eu não podia correr, né? Que era o asfalto, próximo do asfalto, que eu tinha que ficar limitado a um espaço. Em Acajutiba, uma rua que eu podia correr a rua inteira, da casa do meu avô, da casa de minha avó, aliás, até o centro da cidade, né? Rua de terra e rua de calçamento podia correr. Então, podia correr, brincar de picula, brincar de cabana, brincar de barra, jogar futebol, correr à vontade com os meus primos com segurança. O único medo era o medo de quando um boi escapava, né? Porque passava boi para poder ir para o curral, para o matadouro. Era o carro de boi quando passava. Então, assim, qual era a relação que eu tinha com essa rua e qual a relação que se estabelece com a rua hoje? Né? Como se estabelece a relação com a rua hoje na cidade em que a gente mora, na periferia, nas periferias, né? Nos locais onde essas crianças que estão na nossa escola vêm. Então, pensar cartografia é pensar muito isso. Essa rua está localizada em que bairro? E esse bairro em que a rua está localizada, ele
que força, né, que poder exerce sobre essa rua, né, que importância tem a rua que eu moro para a localidade, para o bairro que eu moro. É uma rua que tem comércio e que tem muito trânsito, é uma rua em que tem perigo, tem tráfico de drogas, tem furto, tem roubo, né? As pessoas sofrem ameaça de morte. Né? Então, é um bairro de possibilidades que tem todos os serviços, né? Tem saúde pública, né? Tem energia, tem cobertura dos agentes comunitários de saúde, tem cobertura dos PSFs, né? É um bairro que oferece, que tem serviços de saúde, de educação, de assistência social, de cultura. Como é que esse bairro ele tem praças, não tem praças? Essas praças são praças que permitem, elas exercem a sua função, a função de uma praça de lazer, né, de tranquilidade, de passeio, de brincadeiras, de brinquedos. Que praça é essa? Essa localidade tem, esse bairro tem biblioteca, as crianças aprendem com esse bairro, um bairro que ensina como ser cidadão. Então, pensar cartografia é pensar de onde essa criança vem. E aí isso vai para o bairro, e esse bairro tem que importância para a cidade. Esse bairro é um bairro, como é que ele é reconhecido por outros bairros da cidade? Né? Ele faz oposição ao centro da cidade, e como esse centro da cidade reconhece esse bairro? Como é que esse bairro aparece nos noticiários? Né? Como é que as pessoas desse bairro se percebem? Elas têm orgulho do bairro que moram? Essa criança tem orgulho desse bairro? Ela consegue estabelecer, se pensar nesse bairro e compreender o valor que esse bairro tem para ela? Ela consegue se compreender nisso e ela consegue fazer essa relação entre o quarto dela, se é que existe um quarto, ou a casa dela, o quintal dela, com a rua dela, né, com a localidade, com o bairro. Ela consegue estabelecer essas relações? Ela consegue perceber as relações de vizinhança que tem em relação à casa dela, em relação à vizinhança da rua dela, os bairros que são circunvizinhos ao bairro dela. Então, o que é essa cartografia? É essa localização do sujeito e das relações que esse sujeito estabelece com o ambiente, com os ambientes que ele passa. E aí você pode pensar, eu falei de cotidianos da escola, quais são os cotidianos vivenciados por essas crianças nesses lugares que ela passa, que ela vive. Aí, de que idade eu estou falando? Eu estou falando de todas as idades. Eu estou falando da criança que tem 1 ano de idade, que tem 2 anos, que tem 3 anos, que tem 4 anos, que tem 5, que tem 6 anos de idade. Né? Então, essa criança estabelece uma relação primeira com o ventre materno, né? Desse primeiro lugar cartográfico de localização e identificação que é o ventre materno. E que vai crescendo, né? Que vai estabelecendo depois de sair desse ventre. Né? Essa localização cartográfica também é a corporeidade da mãe, que é a corporeidade das pessoas que estão no entorno dele. Esse lugar que a criança, de circulação da criança na corporeidade da mãe, que é aquilo que a mãe, o espaço que a mãe, que a família ocupa na vida dessa criança, né? E que essa criança ocupa também circulando no entorno dessas pessoas. Isso também é cartografia. E aí a gente acaba chegando na cartografia, voltando para a cartografia da escola. Pensar nessa localização da escola, essa localização em que a escola está inserida, que é a localidade, o bairro, e a cartografia interna dessa escola onde a criança circula. Como é que ela se percebe, como é que ela se localiza nesse contexto da escola e nos cotidianos da escola. Né? De que maneira os cotidianos da escola permitem que essa criança cresça, estabeleça as boas relações de crescimento, de desenvolvimento no espaço da escola. Né? A criança pode correr, ela pode adentrar qualquer espaço, como é que ela é licenciada a ocupar esses espaços, que poder ela tem sobre esses espaços e quais poderes esses espaços estabelecem na vida dessas crianças. Então, e aí eu conversava com Keila e com Tânia sobre um instrumento que tem na escola, que é a ficha. Aquela ficha que se preenche no ato da matrícula da criança. Né, que lá tem a idade, que tem o número da camisa da criança, que tem o nome do pai, da mãe, que tem a idade, e se pergunta se a criança tem algum tipo de alergia, se tem algum tipo de patologia e tudo mais, deficiência, sabe?
E aí você pede, nesse momento você pede a ficha de vacina, o caderno de vacina da criança, aquele acompanhamento de vacina da criança, aí você pede fotografia, aí você pede comprovante de residência e tudo mais. E se torna, isso na maioria dos casos, do que eu percebo nesse tempo que eu tenho de rede municipal de educação, se transforma numa parafernália meramente burocrática, né? Só serve para aquele momento de pedir e você acumula aqueles documentos para nada, né? Ou a cópia de identidade da mãe, de CPF e tudo mais, e beleza. E aí qual é a função disso em relação, nessa questão que eu estou colocando em relação à cartografia, né? De perceber essa criança. Porque lá você tem um instrumento extraordinário para, a partir dali, você constituir a cartografia dessas crianças. Aí você imagine, você teria na escola que eu trabalho, que tem 360 e tantas crianças, nós teríamos 360 e poucas cartografias. E aí você pode parar e pensar na cartografia do professor, da professora, né, da direção da escola, do coordenador, da coordenadora pedagógica, nessa localização, de onde é que esse sujeito vem, né? Qual a origem desses sujeitos que estão na escola? Qual a origem deles, né? E que cartografia eles têm? Que quando o professor se localiza, quando ele se percebe também, se ele faz essa trajetória consciente, essa investigação da trajetória cartográfica dele consciente, ele vai também começar a perceber que esse outro tem história, que essa mãe tem história cartográfica. Então, a cartografia, essa cartografia que eu falo da cartografia do sujeito, que não é invenção minha, nesse movimento, se você procurar na internet, você pode procurar isso, né, essa cartografia territorial, cartografia do sujeito, você vai ver que é um estudo, por exemplo, nas áreas na educação social, é importante a cartografia do sujeito. E aí a proposta é que a gente comece a pensar também, quando discutir território, pensar em território, porque isso vai nos ajudar a pensar a proposta pedagógica da escola, né, compreender onde essa pessoa está localizada, né, nos ajuda também a compreender onde nossa escola está localizada e perceber muito mais ainda qual é a função social da escola para esses sujeitos que estão na escola, que são escolarizados, né? Se a gente não consegue perceber esse sujeito na sua cartografia, na sua subjetividade, na sua cartografia subjetiva, a gente não consegue compreender o sujeito nisso aí, a gente não consegue também pensar um currículo com base, né? Currículo... quando falar desse chão, eu estou falando assim, desse enraizamento, né, dessa contextualização do sujeito, né, de perceber de que lugar ele vem e qual é a função da escola para esse sujeito especificamente. Que você consegue perceber a cartografia individual, você consegue perceber de onde é que ele vem e que rumo, talvez, né, as possibilidades de rumo, de trajetória que ele precisa percorrer. Então não adianta, por exemplo, mandar tarefa para casa de qualquer jeito sem considerar a cartografia da casa, sem compreender que eu posso estudar, eu falava com os colegas, eu posso fazer esse vídeo aqui, nesse lugar que eu estou. Que aqui é um salão, tá bagunçado, não reparem aí não, viu? Aqui eu posso fazer esse vídeo nesse local aqui e eu posso fazer esse vídeo em outro local da casa, eu posso fazer no quintal, eu posso fazer... na frente da casa, na varanda, eu posso fazer em diversos lugares dessa casa. É uma tarefa que eu posso cumprir em qualquer lugar da casa. Mas toda criança tem essa condição de cumprir, de efetivar uma tarefa de casa com essa tranquilidade que eu estou efetivando nesse vídeo, né? De parar esse tempo de 18 minutos agora e me concentrar em uma atividade sem interrupção. Toda criança tem isso. Nessa condição de concentrar, de parar, né? E isso, pensar que a cartografia da casa, ela define isso, ela tem papel nisso aí, de criar para a criança a condição de centrar, e isso é uma coisa que se aprende, né? Todos os dias a criança tem que ter essa condição de parar e tranquilizar e focar em alguma coisa, para poder fazer bem aquilo e aprender com aquilo que está fazendo. Então era isso, agradecer essa oportunidade de quem está me ouvindo até agora, que permaneceu até agora ouvindo, assistindo esse vídeo. Isso é uma troca, isso não está pronto na minha cabeça, é uma reflexão. Futuramente eu posso trazer fundamentação teórica para isso, com tranquilidade. Isso é proveniente de leituras que eu fiz sobre a questão de identidade e territorialidade, né, pensar localidade, pensar desenvolvimento sustentável a partir da localidade.
um curso que eu fiz pelo Ministério da Integração Nacional há muito tempo atrás e que me traz frutos até hoje. Isso é fruto de observação, né? Isso é fruto de vida, de vivência, e vivência é fundamentada em leitura, não é qualquer coisa, é fundamentada em leitura. Então, futuramente eu posso trazer algumas fundamentações para isso e para essa discussão, mas é importante também que você busque organizar o seu pensamento em relação àquilo que você aprendeu, né? Sua expertise de vida. Então, eu estou falando a parte de uma expertise, a parte de uma experiência que vivi e que vivi sistematizando. Então, eu posso falar porque eu fui sistematizando ao longo da minha vida um pensamento, né? Um pensamento que me ocorreu agora e que agora eu decidi falar, né? São categorias de pensamento que eu venho articulando ao longo do tempo. Então, a idade já permite fazer algumas articulações, né? Os estudos. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre cotidiano da escola, né? E narrativas, e fiz a parte das crianças, e aí as crianças também me mostraram muito do que é da cartografia da escola. E uma coisa interessante, para finalizar, já estamos em 20, a ideia é fazer só com 20 minutos. Mas a gente vai se empolgando na conversa aí, e aí vai. Mas vou parar por aqui, só mais esse exemplo, que é o seguinte: imagine que na cartografia da escola, não é uma única cartografia, porque são 360 e poucas crianças, além dos professores, pessoal de apoio e todo mundo que passa na escola. Então, as crianças me ensinaram filmando na escola, na produção da minha dissertação de mestrado, que foi produzida por meninas da escola, né? Elas produziram, me deram todo o material bruto que eu fiz foi sistematizar. Material muito rico, até hoje eu não sei o que fazer ainda com ele, preciso ainda pensar para retomar isso. Então, cada criança da escola que filmou para produzir meu material, elas me ajudaram com a perspectiva delas, porque filmar uma criança de 12 anos filmando a escola é uma coisa. Uma criança, vamos pensar, uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos, que lá tinha uma menina do 5º ano, lá tinha uma menina que foi da escola, que voltou para colaborar com a minha pesquisa em diária. Então, em diária é gigantona, né? Ela tem, acho que, sei lá, deve ter 1,70 m já, nessa altura, mais ou menos. Nessa época ela era mais ou menos da minha altura, né? Com 12 anos já estava na minha altura, ou um pouco mais, um pouco menos, filmando a escola. Vamos pensar agora uma outra menina, Adna, vamos pensar Adna agora com 10 anos, no 5º ano filmando a escola. Vamos pensar agora que a Adna passou a máquina, a filmadora, porque uma menina pediu para a menina do 2º ano filmar. E essa menina tem 2º ano, ela tem 7 anos de idade. A gente está falando aqui da estatura. Essa menina que caminha muito, que fala muito, participa muito, foi invejada por uma outra menina do 1º ano e pediu para filmar. E aí essa menina do 1º ano foi filmar a escola, do lugar da idade dela. E essa menina um pouquinho menor. E aí ela vai filmar a escola, e aí começa a filmar o banheiro da escola, ela começa a filmar o banheiro da escola, vai filmar a cozinha, ela vai filmar o espaço a partir desse olhar dela. Então, essa cartografia, ela também tem a ver com de que lugar, de que posição, de que altura, de que estatura essa criança olha a escola. Então, olha como é rico isso. Então, é diferente o professor olhando a escola, é diferente o diretor olhando a escola, os pais olhando a escola, e é diferente de cada altura, de cada estatura que se olha a escola. Então, pense como uma criança de 4 anos olha essa escola. E pense que cartografia ela está construindo, né? Fora e dentro dela, olhando essa escola e a localidade dela. Então era isso, um abraço de coração e espero que tenha sido, que essas reflexões cartográficas tenham utilidade junto com o material de Tânia e para a reflexão sobre o currículo na escola, ok? Um abraço de coração e um bom dia.